Olá, avancemos para a discussão do capítulo 9 do livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. O capítulo 9 tem por título Crítica do Imperialismo. Nele, Lenin procura investigar o limite dos argumentos que vários teóricos ou várias concepções existentes naquele período tinha a respeito do imperialismo. Para ele, havia muito mais uma crítica de forma do que da essência do imperialismo. Daí que muitas daquelas leituras propostas ou críticas propostas ao imperialismo ficavam restritas a pensar como consertar os desvarios do período imperialista, e não em como superar a própria essência interna do imperialismo. Lenin parte, neste capítulo, que tem por título geral Crítica do Imperialismo, da afirmação de que as dimensões gigantescas do capital financeiro, concentrado em poucas mãos e criando uma rede extraordinariamente vasta e densa de relações e conexões, subordina as massas dos pequenos e médios, mas também dos mais insignificantes capitalistas e empresários, por um lado, e, por outro, a exacerbação, o acirramento da luta contra outros grupos nacionais, estatais, de financistas pela partilha do mundo e pelo domínio sobre outros países, origina, por sua vez, a transição indiscriminada de todas as classes possuidoras para o lado do imperialismo. Com isto, ele procura demonstrar que uma volta ao passado é uma impossibilidade histórica. É impossível resgatar a fase do capitalismo concorrencial. E, se vamos pensar na concorrência entre os capitais, doravante é necessário refletir como que esta concorrência passa a se dar fundamentalmente entre os imensos capitais, entre os complexos de capitais. Para Lenin, o sinal do nosso tempo é o entusiasmo geral pelas perspectivas do imperialismo. E aqui ele está fazendo uma ironia. Ele está se remetendo àqueles que acreditavam ser possível domesticar o imperialismo, conduzindo a um imperialismo pacífico. O sinal do nosso tempo é o entusiasmo geral pelas perspectivas do imperialismo. Daí a sua defesa furiosa, o seu embelezamento por todos os meios, entre alguns dos teóricos que à época tinham uma expressão ou uma representatividade nos meios burgueses e mesmo fora dos meios burgueses. Desse modo, Lenin afirma que a ideologia imperialista penetra também na classe operária. Como o terreno da ideologia se expande e que este terreno da ideologia propugna cada vez mais a ideia de que é possível domesticar o imperialismo, isto acaba seduzindo determinadas camadas da classe trabalhadora. É importante observar como Lenin, tanto neste capítulo como no anterior, aponta para esta força que o capital acaba tendo sobre determinadas camadas da classe trabalhadora, no sentido de cooptar setores da classe trabalhadora, setores do proletariado, à lógica do capital, ou ao projeto burguês de sociedade. Para isto, concorre a ideologia divulgada ou propugnada por cientistas e publicistas burgueses, que geralmente defendem o imperialismo de uma forma velada, ou seja,
aparentemente criticam as raízes do imperialismo, mas, na prática, fazem apenas um questionamento parcial, superficial e totalmente inocente, no sentido de que a crítica que elaboram não tem consequência prática do ponto de vista de mudar os rumos da sociedade capitalista. Com isto, o que estes cientistas e publicistas fazem é apenas desviar a atenção do essencial por meio de projetos de reformas que são desprovidos de seriedade, tais como o controle, a demanda de um controle policial dos trustes ou dos bancos, entre outras medidas do mesmo gênero. Para Lenin, é um absurdo tentar reformar as características fundamentais do imperialismo. Não são com regras formais que é possível mudar a lógica da sociedade capitalista e muito menos a lógica do capital na sua fase monopólica. Para Lenin, saber se é possível modificar por meio de reformas as bases do imperialismo, se é possível ir adiante, agudizando e aprofundando ainda mais as contradições por ele geradas, ou se deveria retroceder, atenuando-as, é uma das questões mais basilares da crítica do imperialismo. Por outras palavras, é necessário reformar o imperialismo ou colocar abaixo o imperialismo? São as duas grandes questões que se colocam a ser respondidas. Para Lenin, a tendência de buscar uma reforma do imperialismo é aquela que domina o que ele chama por oposição democrática pequeno-burguesa. Esta oposição a determinadas determinações ou a determinados aspectos do imperialismo, mas não à essência do imperialismo em si. Portanto, trata-se de mudar certos descaminhos aparentes que existem no imperialismo, deixando de lado uma crítica da essência do próprio sentido do imperialismo. Dentre estes autores, ele cita mais uma vez John Hobson, que escreveu o livro Imperialismo. Trata-se ali a parte, os elementos que podem ser apropriados cientificamente, e Lenin recorre muito a alguns argumentos apresentados por Hobson. No entanto, para ele, Hobson mantém uma posição pequeno-burguesa na crítica do imperialismo, na crítica da onipotência dos bancos e da oligarquia financeira, entre outras determinações dessa fase monopólica. Porém, a leitura que Hobson faz é uma leitura honesta. Ela não tem nenhuma pretensão de marxismo ao opor o imperialismo à livre concorrência e à democracia, ou seja, ao lutar para que o imperialismo ceda novamente espaço à livre concorrência e à democracia. Para Lenin, é normal esperar uma postura dessa dos setores pequeno-burgueses ou do terreno ideológico da pequena burguesia e mesmo do pensamento burguês. O problema se agrava quando se verifica que ideias semelhantes ou próximas se desenvolvem no interior das próprias fileiras da classe trabalhadora. E, neste sentido, Lenin será impiedoso com Kautsky, em razão das posições formais de combate ao imperialismo apresentadas por Kautsky. Para ele, Kautsky, em vez de analisar e revelar em toda a sua profundidade as contradições do imperialismo, apenas apresenta um desejo piedoso reformista de evitar as consequências nefastas e
imanentes internas ao próprio imperialismo. Daí que brota da leitura de Kautsky a ideia de que a melhor maneira de o capital realizar a sua tendência para a expansão não é por meio dos métodos violentos do imperialismo, mas pela democracia pacífica. Para Lenin, a possibilidade de democracia pacífica na era do imperialismo, ela se tornou ainda mais distante do que já era na fase do capitalismo concorrencial, uma vez que o imperialismo acirra a luta entre os capitais e mesmo acirra a luta entre as nações. Nesse sentido, Lenin aponta que é correta a posição de Hilferding ao se debruçar sobre a questão do imperialismo. Para Hilferding, e aqui Lenin resgata a passagem do próprio Rudolf Hilferding no seu livro Capital Financeiro, para Hilferding, a resposta do proletariado à política econômica do capital financeiro ao imperialismo não pode ser o livre comércio, mas apenas o socialismo. Ou seja, não tem como voltar ao passado, àquele estágio no qual se encontrava o capitalismo no passado. É necessário olhar para a frente. E para a frente, a necessidade que se coloca é a superação da sociedade burguesa e instauração da sociedade socialista. O objetivo da política proletária, prossegue Hilferding, não pode ser a restauração da livre concorrência, que se converteu agora no ideal reacionário. Reacionário na medida em que aquelas condições que propiciavam a existência do capitalismo na sua fase concorrencial foram superadas historicamente para consolidarem-se na fase monopólica. O objetivo da política proletária não pode ser a restauração da livre concorrência, que se converteu no ideal reacionário. Lembremos que, quando estes autores acentuam a ideia de reacionário, eles estão apontando para aquelas tentativas de voltar ao passado ou então tentar encontrar no presente as saídas que foram construídas e que estão definitivamente mortas no passado. O objetivo da política proletária não pode ser, atualmente, a restauração da livre concorrência, que se converteu agora no ideal reacionário, mas unicamente a destruição completa da concorrência mediante a supressão do capitalismo. Portanto, a posição de Hilferding, neste caso, é diferente, é distinta da posição de Kautsky. Kautsky está apresentando uma crítica, que poderíamos dizer assim, romântica ao imperialismo, tentando domesticar o imperialismo. Hilferding está apontando para a necessidade de superação do imperialismo. Isto permite visualizar, observa Lenin, que Kautsky rompeu com o marxismo ao defender, para a época do capital financeiro, um ideal reacionário, a democracia pacífica, o simples peso dos fatores econômicos, pois esse ideal arrasta objetivamente para trás do capitalismo monopolista para o capitalismo não monopolista, e é um engano reformista. Ou seja, Kautsky está olhando para o passado do capitalismo e tentando fazer ou propondo que o imperialismo resgate princípios que estavam na fase do capitalismo concorrencial. Para Lenin, isto é uma expressão do reacionarismo, querer resolver a história com saídas que estão mortas no passado e não tentar construir a história com possibilidades que estão abertas no presente para serem efetivadas numa trajetória futura. Lenin observa ainda que quanto mais rápido é o desenvolvimento do comércio do capitalismo, mais intensa é a concentração da produção
e do capital que gera o monopólio. Portanto, a proposta de Kautsky não tem a mínima viabilidade histórica, uma vez que está em descompasso com o estágio atingido pelo próprio desenvolvimento da sociedade capitalista. Kautsky parece esquecer que os monopólios foram gerados da livre concorrência, ou seja, é a fase concorrencial do capitalismo que prepara as bases para a constituição do capitalismo na fase monopólica. A livre concorrência, observa Lenin, se tornou impossível depois de ter gerado os monopólios. Lembrando que a concorrência entre os capitais não deixa de existir na fase monopólica do capital. Lenin está apontando apenas para o fato de que as estruturas que permeavam o capitalismo até o terceiro quarto do século XIX, estas estruturas que eram mais concorrenciais entre pequenos, médios e até mesmo grandes capitais, ela ficou para trás em razão do surgimento dos trusts e também das práticas de cartelização da economia mundial, que tocam ou que se fazem presentes no interior da economia mundial. Ele cita, inclusive, a questão dos cartéis para referendar o seu argumento. Os cartéis conduziram ao estabelecimento de direitos aduaneiros protecionistas, de um tipo novo, original. Protegem-se os produtos suscetíveis de serem exportados. O sistema próprio dos cartéis e do capital financeiro, prossegue Lenin, de exportação a preço ínfimo, é o dumping. Significa o quê? Significa aquela concorrência voraz dos países capitalistas mais avançados sobre aqueles territórios nos quais a produção ainda é incipiente ou, então, o custo operacional da produção é muito elevado, de tal modo que produtos de economias menos desenvolvidas não têm como concorrer com os produtos, as mercadorias que estão sendo vendidas pelos países mais desenvolvidos. Daí que os cartéis conduziram ao estabelecimento de direitos aduaneiros protecionistas de um tipo novo, original. Protegem-se precisamente os produtos suscetíveis de serem exportados. É também conhecido o sistema próprio dos cartéis e do capital financeiro de exportação a preço ínfimo, ou seja, a preço baixo. É a prática do dumping. Ou, como dizem os ingleses, no interior do país, o cartel vende os seus produtos a um preço monopolista elevado. É o que acontece, por exemplo, na economia nacional brasileira, onde muitas vezes se paga um preço no país muito mais elevado do que este mesmo produto é vendido no mercado externo. Daí que muitas vezes produtos de primeira necessidade representam um custo maior para a classe trabalhadora interna ao país do que para a classe trabalhadora de outros países. Observemos, por exemplo, como durante a pandemia do Covid, a escassez de produtos no país fez com que disparasse, por exemplo, o preço do arroz, que é um produto de primeira necessidade para o consumo. E isto porque havia uma grande demanda no mercado externo por arroz, e era necessário colocar este arroz no mercado externo a preços competitivos. Neste sentido, é que se faz a prática do dumping, tentar vender mais barato no país para onde se destinam as mercadorias, elevando os preços para o consumidor interno, a fim de compensar a taxa de lucro dos investidores ou dos capitalistas. Portanto, no interior do país, o cartel vende os seus produtos a um preço monopolista elevado e, no estrangeiro, coloca-os a um preço baixíssimo, com o objetivo de arruinar o concorrente, ampliar ao máximo a própria produção entre
outras iniciativas que se procura atingir. Portanto, observa Lenin, não é o livre comércio lutando contra o protecionismo e contra a dependência colonial, mas o imperialismo lutando contra outro, um monopólio contra outro, um capital financeiro contra outro. Lenin prossegue, observando que um argumento a favor do livre comércio e da democracia pacífica equivale a dizer banalidades, equivale a esquecer os traços e as propriedades fundamentais do imperialismo, equivale a substituir o marxismo pelo reformismo pequeno burguês, ou seja, acreditar que o capitalismo pode ser domesticado. Cita na sequência vários outros publicistas, teóricos ou então personalidades do meio burguês que investem moralmente contra o imperialismo, no sentido de mostrar que o imperialismo ele precisaria ser contido em algumas de suas dimensões. No entanto, observa Lenin, o capital financeiro não se preocupa com a moral burguesa e arranca duas vezes a pele do boi. Primeiramente, porque o lucro de empréstimo, do qual se vale o capital financeiro, é cada vez mais exportado para outros territórios. E segundo, porque o lucro desse mesmo empréstimo é investido na aquisição de artigos. Lembremos o que Lenin discute nos capítulos anteriores. Um determinado país empresta uma quantidade imensa de dinheiro para outro país. Para o outro país, a finalidade de ter este dinheiro é ou comprar mercadorias originárias do próprio país que está emprestando dinheiro, ou então desenvolver a indústria. Só que para desenvolver a indústria, precisam de máquinas e vão comprar estas máquinas do país que está emprestando o dinheiro. Daí que o capital financeiro ganha duas vezes. A primeira emprestando e a segunda viabilizando que com esse dinheiro do empréstimo se compre produtos, mercadorias daquele país que está exportando dinheiro sob a forma de capital. Portanto, as críticas que caminham no sentido de fazer uma leitura moralista do capitalismo não se sustentam, assim como não se sustenta também a crítica de Kautsky, ou os elementos de crítica de Kautsky ao imperialismo. Para Lenin, Kautsky deixa de lado e oculta com a sua crítica ou tentativa de crítica ao imperialismo, as contradições mais profundas e fundamentais do imperialismo, as contradições entre os monopólios e a livre concorrência que existe paralelamente a eles. Coloca na penumbra, ou obstrui também a compreensão, a respeito das operações gigantescas e dos lucros gigantescos do capital financeiro e o comércio que chama por honesto no livre mercado e que se processa fundamentalmente entre os cartéis e os trusts, de um lado, e pela indústria não cartelizada, de outro. Do mesmo modo, Lenin vai considerar que não tem o mínimo sentido a teoria de Kautsky a respeito de um ultra-imperialismo, ou seja, além do imperialismo existente, a tendência era para a constituição de um ultra-imperialismo em décadas futuras. Diz Kautsky, não poderá a política imperialista atual ser suplantada por outra nova, ultra-imperialista, que, em vez da luta dos capitais financeiros entre si, estabelecesse a exploração comum de todo o mundo pelo capital financeiro unido internacionalmente?
Tal nova fase do capitalismo, em todo caso, diz Lenin, é concebível. Ou seja, pode até ser que o capitalismo futuramente acabasse desembocando em um ultra-imperialismo. No entanto, a inexistência de premissas suficientes, ou seja, os dados presentes na realidade concreta naquele momento, não permitiam resolver se isto, ou ultra-imperialismo, era realizável ou não. Lembremos que, para Lenin, a sanha do capital de ampliar-se cada vez mais, ela se dá também em meio a uma resistência da classe trabalhadora aos mecanismos de exploração impostos pelo capital na sua fase monopólica. Do que resulta da crítica de Kautsky, observa Lenin, é o fato de que, no fundo, ele está considerando que o imperialismo não é tão ruim assim, que ele pode se desenvolver de tal modo a trazer vantagem para todos. Prossegue Lenin, observando que quaisquer que fossem as boas intenções de Kautsky, assim como de outros ingleses que defendiam uma domesticação do imperialismo, qualquer que seja o sentido objetivo, o verdadeiro sentido social destas teorias, a finalidade é uma só: o consolo arquirreacionário das massas com esperança na possibilidade de uma paz permanente sob o capitalismo. Com isto, se desvia a atenção das agudas contradições e dos agudos problemas da atualidade concreta, da realidade tal como se manifestava naquele preciso momento, para dirigir às falsas perspectivas de um pretenso ultraimperialismo futuro. Portanto, conclui Lenin, são falsas as perspectivas que Kautsky se esforça por inculcar nos operários alemães e também nos operários de vários países. Lenin, no entanto, procura problematizar ainda mais esta questão do ultraimperialismo, partindo de uma hipótese, de uma suposição. Suponhamos que todas as potências imperialistas constituam uma aliança para a partilha pacífica desses países, dos países que estão sob o controle do capital hegemônico. Essa será uma aliança do capital financeiro unido internacionalmente. Ele está no terreno da suposição. E continua. Pergunta-se: será concebível, pressupondo a manutenção do capitalismo, que tais alianças não sejam efêmeras, portanto, passageiras, que excluam os atritos, os conflitos e a luta em toda e qualquer forma possível? Ou seja, o ultraimperialismo seria capaz de debelar as contradições internas do capitalismo e a luta entre os capitais? Basta colocar a questão de maneira clara para que se torne impossível dar uma resposta que não seja negativa a estas pretensões ou ilusões de Kautsky. Observa Lenin. E isto não dá para concordar com Kautsky, fundamentalmente porque no capitalismo é inconcebível outro fundamento para a partilha das esferas de influência, dos interesses, das colônias, etc., além da força de quem participa da divisão. A força econômica geral, financeira, militar, etc. Lembremos que na leitura de Lenin, como também na leitura de Bukharin, quando o capital não consegue resolver as questões por via do comércio, por via da intervenção do Estado, se dá uma forma de intervenção mais brusca e direta, que é a intervenção militar através da guerra. Mas a força dos que participam da divisão não se modifica de forma idêntica,
visto que no capitalismo é impossível o desenvolvimento igual das diferentes empresas, dos diferentes trusts, dos setores da indústria e dos serviços. Ou seja, nem todos os capitais se desenvolvem com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade e com a mesma força. Por isso, as alianças interimperialistas, ou, utilizando da expressão de Kautsky, ultra-imperialistas, na realidade capitalista, é produto da fantasia pequeno-burguesa vulgar. Seja sob qual forma for, a coalizão imperialista contra outra coalizão imperialista, ou aliança geral de todas as potências imperialistas, só podem ser tréguas entre guerras, ou seja, pode até ocorrer em determinado momento uma trégua, um apaziguamento da luta entre os capitais, a fim de que eles não se autodestruam. Mas isso é apenas temporário, uma vez que os acordos estabelecidos entre os capitais tendem a ser rompidos tão logo um se sinta mais forte do que o outro, como já vimos na exposição de Lenin em capítulos anteriores. Para Lenin, as alianças pacíficas preparam as guerras e, por sua vez, surgem das guerras conciliando-se mutuamente, gerando uma sucessão de formas de luta pacífica e não pacífica, sobre uma mesma base de conexões imperialistas e relações recíprocas entre a economia e a política mundial. Lenin conclui este capítulo observando que o imperialismo, se quisermos compreender objetivamente o imperialismo, é necessário reconhecer que o imperialismo é a época do capital financeiro e dos monopólios, os quais carregam para todo lado aspirações de dominação, não de liberdade. Reação em toda a linha sob qualquer regime político, a exacerbação extrema das contradições também dessa esfera é o resultado dessa tendência. Intensifica-se também, particularmente na época do imperialismo, a opressão nacional e a tendência a anexações de territórios, ou seja, a violação da independência nacional, pois a anexação não é senão nada mais do que a violação do direito das nações à autodeterminação, ou seja, o direito dos países de serem aquilo que eles pretendem ser. O próprio capitalismo, diz Lenin, proporciona pouco a pouco aos submetidos meios e processos adequados de emancipação. Ou seja, o capital domina, mas ele domina em meio a relações contraditórias. Portanto, quando os capitais não estão em conflito entre si, eles são obrigados a se deparar com o próprio desenvolvimento do proletariado moderno, que estabelece as suas lutas contra o capital. Daí Lenin observar que o próprio capitalismo vai proporcionar, por outro lado, pouco a pouco, aos submetidos, meios e processos adequados de emancipação. O desenvolvimento das forças produtivas é fundamental dentro de uma leitura marxiana ou marxista mais clássica, uma vez que ele permite ele permite, de um lado, a constituição da classe trabalhadora e a consciência para si, e não apenas a consciência em si. E, ao mesmo tempo, cria as forças produtivas necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade socialista. Deve-se acrescentar, prossegue Lenin, que não só nos países recém-descobertos, mas também nos antigos, o imperialismo conduz às anexações, à intensificação da opressão nacional
e, portanto, também há um aguçamento da resistência. Portanto, o desenvolvimento do imperialismo, além de não ser pacífico, cria as bases para o desenvolvimento do movimento dos trabalhadores, portanto, o desenvolvimento do proletariado e a sua organização enquanto classe para lutar politicamente contra o domínio, a dominação do capital. Com estes elementos, Lenin encerra a discussão deste capítulo 9 do seu livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. O capítulo que trabalhamos hoje tem por título geral, Crítica do Imperialismo, ou seja, como determinadas leituras a respeito do imperialismo tendem muito mais a obscurecer o que é o fenômeno do imperialismo do que a esclarecer a essência do próprio imperialismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos clássicos que possam contribuir para a formação política e crítica das jovens gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.